E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi bastante agitado e com muita notícia boa para o Jair. Ouso até falar que ontem foi o melhor dia de toda a campanha de Bolsonaro em termos de movimentações políticas. Já explico isso. Quero abrir o vídeo hoje comentando sobre pesquisas. Tá vindo aí investigação. O Ministério da Justiça falou sobre isso, a Polícia Federal. Também quero falar algumas outras coisinhas que envolvem pesquisa, CPI. Depois vamos falar sobre fake news, principalmente as fake news geradas aí por alguns apoiadores do Lula contra Bolsonaro, que a coisa ficou tão absurda que nem a imprensa, nem as agências de checagem conseguiram passar pano para o que a esquerda estava fazendo. Aí sim a gente entra na questão de Bolsonaro. E não é só a questão do Zema, não é só o Cláudio Castro, tem muita coisa acontecendo mesmo. Não quero adiantar nada. Depois quero falar de Lula e os apoios que o Lula recebeu, que até nos apoios que o Lula recebeu, tem notícia boa para Bolsonaro. E vocês vão entender por quê. Quando a gente falar, por exemplo, de Simone Tebet e falar em termos do MDB, vocês vão ver que como a imprensa faz questão de dar destaque à coisa errada para tentar favorecer o Lula. Depois, vamos falar sobre isca para tolos. É uma movimentação que não foi política, mas podemos falar que foi uma movimentação da sociedade, mais especificamente do empresariado. E o Lula parece que agora vem sofrendo derrotas importantíssimas, né, assim, porque a coisa tá bem complicada para ele. E a coisa ainda ficou mais grave, porque o Guilherme Boulos, ele vai no Roda Viva e parece que ele não combinou muito bem o que ele ia falar. E aí ele acaba falando do Alckmin, e ele acaba falando do Meirelles. E isso cai muito mal, principalmente no mercado financeiro e alguns setores que querem estar do lado do vencedor. E também de setores que não querem ver o Brasil ir pro buraco. E por fim, se der tempo, quero falar da onda verde e amarela que tá tomando conta do Brasil. Mas vamos lá que tem muita coisa mesmo no vídeo de hoje, vejam só. A campanha de Bolsonaro já acionou o Ministério Público e também o TSE contra os institutos de pesquisa. A campanha pede que eles sejam intimados a esclarecer as possíveis razões para divergências de resultados superiores à margem de erro divulgadas e quais as medidas estão sendo adotadas para evitar que esse cenário se repita no segundo turno e também nas próximas eleições. Mas já falo sobre isso, grava aí. Ministro da Justiça mandou a Polícia Federal investigar institutos de pesquisa. O ministro da Justiça, Anderson Torres, enviou à Polícia Federal um pedido de abertura de investigação, né, que não coube no título, sobre esse tema aqui. Ontem saiu uma notícia na Globo sobre a IPEC, onde a IPEC diz que está tranquila, está 100%, não teme a justiça, não teme nenhum tipo de investigação. E hoje, de noite, tem a primeira pesquisa do segundo turno, que é a da IPEC, contratada pela Globo. Mas a gente comenta também sobre isso. Aí veja só, e aqui agora eu vou querer voltar na primeira notícia. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira que o pedido de abertura da CPI para investigar institutos de pesquisa, articulado pelo Marcos Duval, será tratado dentro da normalidade. Para o Pacheco, tá precisando, né, vir a público e falar de normalidade, já sabe, no que depender dele, a coisa não vai andar. Tá claro. E tá claro também que eles sentiram. A mídia sentiu, tanto que eu... E aí, Pacheco, ajuda nós, irmão. Ajuda nós, Pacheco. Aí a matéria fala que o Marcos Duval, ele já recolheu 16 assinaturas. São necessárias 27. Ou seja, falta 11. O que é que a imprensa vem comentando? Sobre a grande vitória de Bolsonaro no âmbito do Legislativo, Câmara e também Senado. Já falamos sobre isso no âmbito de presidência, tanto da Câmara quanto do Senado. Quem tem o maior bloco consegue eleger o presidente da Câmara e do Senado, ou seja, você consegue controlar a pauta legislativa, dar prioridades. Temos até uma análise para mostrar também para vocês que a turma da Globo News fez aí em clima fúnebre, todo mundo triste e eu dando risada. Só que, além disso, você vê que a própria base de Bolsonaro tem número mais do que o suficiente
para, sei lá, desde barrar qualquer pedido de impeachment, até ter preferência na hora de escolher comissões, conseguir avançar a PEC aí relativamente fácil, se tudo der certo aí no correr dos próximos meses. E também, independente de você ter maioria ou não no Senado, tem alguma coisa que para tirar do papel é relativamente simples, que é um instrumento que eles chamam da minoria, que é uma CPI. Com os números que Bolsonaro conseguiu agora, você acha que a partir de 2023, caso queira, né, abrir uma CPI, eu acho que as coisas têm uma tendência de avançar um pouquinho mais. Não só isso, caso a CPI seja aberta, né, tem a divisão entre os partidos, quem que vai assumir, quem vai ser o presidente da CPI, relator, vice-presidente, blá blá blá. A partir do momento que você tem mais pessoas do seu lado, você também tem mais força nessas comissões parlamentares de inquérito. E aí tem outra coisa, aí eu volto para a primeira questão. Não sou contra, nem a favor, nem nada, muito pelo contrário. Uma treta nesse momento, né? Todo mundo gosta. Quem não quer ver, né? A Globo ser desmentida. Botar o dedo na cara, falar, é Datafolha, é isso, aquilo, outro. Agora, uma coisa que não dá para esquecer, eu tava até comentando ontem na análise que a gente fez lá no Quinto Elemento, é que muitas vezes a direita, ela sabe onde é que ela quer chegar, ela tem um objetivo. Qual é o interesse da direita? Exatamente o que o Bolsonaro está falando. Como a gente vai impedir que essa turma da esquerda continue criando confusão? Como é que a gente pode impedir, cara, que essa porcaria continue acontecendo? Essa manipulação que está acontecendo devido a pesquisas eleitorais? Então a gente não pode esquecer isso. Muito mais importante do que uma CPI é aprovar um projeto de lei, porque aí é para sempre. É só não perder o foco. Errado também tá não, mas a CPI, inclusive, pode ajudar nisso, né? Se faz... Tem investigação, tem um relatório final que acaba propondo caminhos, mas que nunca percamos o foco, como o caminho para chegar no objetivo também é bem importante. Mas vamos continuar. Que notícia interessante essa da CNN sobre pesquisas. Pesquisas eleitorais também erraram previsões nas últimas 2 eleições nos Estados Unidos. E o erro deles foi prejudicando o Trump. As pesquisas sempre erram contra o interesse da direita. Quando você abre a matéria, também fala que erraram na questão do Brexit, que também é uma demanda onde a maior parte dos apoiadores são de direita. Existe algo assim que as pesquisas elas só erram para prejudicar a direita. Eu não sei se o intuito da CNN era isso ou não, mas é o que eles provam. Levantamentos nos Estados Unidos cometeram equívocos ao não conseguir apontar a vitória do Trump em 2016. E aí o Mário Sabino, que é o antagonista, está agora na Metrópolis, que é o primeiro artigo dele escrito, ele fala o seguinte, ó: o Tribunal Superior Eleitoral deveria tratar pesquisas escandalosamente erradas com o mesmo rigor que aplica às fake news da tia do Zap. Aí ele faz um textão e o último parágrafo é o seguinte: a difusão de números errados interfere nas escolhas dos eleitores, desencoraja o financiamento de candidatos prejudicado por elas, enquanto encoraja os beneficiados e desanima comandantes de campanha e os seus cabos eleitorais. Além de propiciar, é claro, a propagação de teorias conspiratórias, como a de que grandes empresas de pesquisa brasileiras sempre pendem em favor de candidatos de esquerda. Aí ele bota em parênteses, né? O que eu imagino deve ser só uma coincidência. É só uma coincidência que a esquerda sempre vence nas pesquisas. Tudo isso é muito ruim para a democracia, só é bom para algumas lebres. Vamos esperar o desdobramentos aí, né?